Hebreus, capítulo 3, do verso 7 em diante, nós lemos assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração estará sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos desde o princípio. O Salmo 95 ele é citado 2 vezes aqui em Hebreus capítulo 3 e 2 vezes em Hebreus capítulo 4. Na verdade, esse é um dos comentários mais longos sobre qualquer salmo que a gente encontra no Novo Testamento. O autor de Hebreus ele usa o Salmo 95 de uma maneira extremamente interessante para trabalhar alguns temas teológicos. A primeira coisa importante é a gente notar que o início dessa sessão diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Aqui no contexto de Hebreus, ele coloca Deus dizendo alguma coisa, isso está lá em Hebreus capítulo 1, versos 5 a 9. Depois ele coloca Jesus dizendo alguma coisa, Hebreus capítulo 2, do verso 12 e 13. Então o autor de Hebreus ele coloca 2 vezes Deus e depois Jesus falando diretamente à audiência. E aqui no capítulo 3 ele coloca o Espírito Santo falando diretamente à audiência. Então de uma maneira interessante ele faz com que a Trindade divina fale diretamente à audiência. Então aqui é o Espírito que está falando. E o contexto maior aqui de Hebreus, nesse caso, é a comparação entre Jesus e Moisés. Então o Espírito vai exaltar a Jesus, e ele exalta Jesus usando o Salmo 95, e falando hoje, se você ouvir a voz, não endureça o coração. Então, o que o autor de Hebreus está fazendo aqui com o Salmo 95 é atualizando o Salmo 95, é trazendo para a atualidade, é dizendo da relevância do Salmo para aquele momento, para aquela circunstância do povo. E hoje continua valendo. Hoje é o dia importante. Hoje é o dia de não endurecer o coração. E aquele Espírito que falou e testificou sobre Jesus lá para o autor de Hebreus, para aqueles ouvintes da carta de Hebreus, é o mesmo Espírito que continua testificando de Cristo hoje. Então, se hoje você ouvir o Espírito falando com você sobre Cristo, exaltando a Cristo, não endureça o seu coração.